momento também de reflexão, de lembrar a figura muito importante que foi para a história do PT, para a história da esquerda brasileira, para a história da nossa luta, do nosso legado. Eu pediria a vocês um minuto de silêncio em nome do nosso companheiro Marco Aurélio Garcia. Marco Aurélio Garcia, presente! Viva o companheiro Marco Aurélio Garcia! Companheiros e companheiras, como já foi dito aqui, o curso de difusão de conhecimento em gestão pública e resistência ao golpe traz hoje, como palestrante, como ministrante da aula inaugural, a nossa companheira presidenta Dilma Rousseff. E para abrir aqui para a sua saudação inicial, uma saudação rápida, eu gostaria de passar a palavra em nome da nossa reitora, professora Margarete Diniz, o companheiro Barroso, pró-reitor, chefe de gabinete da reitora da Universidade Federal da Paraíba. Boa tarde a todos e a todas. A Universidade Federal da Paraíba acolhe a Fundação Pessoa Branco e se sente honrada em ser a sede da abertura do curso de gestão pública e mais ainda honrada em receber em nossa casa a presidenta eleita Dilma Rousseff. Portanto, para nós aqui no Brasil, estamos aqui funcionando e participando efetivamente da movimentação que deve repensar e refletir sobre a situação grave que vive o Brasil e que, portanto, a universidade não pode se cortar a esse trabalho. Bom trabalho a todos, uma tarde profícua com a palestra de abertura do curso e desejamos a todos uma boa tarde e bom trabalho. Obrigado, professor Barroso. Passando a palavra agora para a nossa companheira Cida Ramos, que aqui representa o governador Ricardo Coutinho. Em nome do governo do estado, do governador Ricardo Coutinho, que neste momento inaugura o contorno do binário de Guarabira, que leva o nome de João Pedro Teixeira, herói do povo brasileiro, herói das ligas camponesas. Quero saudar Companheiros, por favor, vamos pelo menos respeitar a mesa, vamos fazer um ato bonito, um ato bacana, vamos escutar a nossa companheira Cida Ramos, por favor. Eu agradeço demais a compreensão de vocês. Quero saudar o plenário, quero saudar a mesa e quero saudar a presidenta das mulheres, das pessoas com deficiência, dos negros, dos pobres, de todos aqueles que hoje vem aqui, Dilma, para lhe dizer: você foi arrancada da presidência da República através de um golpe do Estado. Você foi arrancada, e eu lhe digo, você foi arrancada da presidência da República, mais altiva e impávida, como Mohamed Ali, volta à Paraíba para reafirmar a democracia, para reafirmar a unidade das forças de esquerda, para reafirmar que o Brasil vai reagir e nós não aceitamos o nosso governo, o governo do Estado, que sempre esteve nos momentos mais difíceis da sua luta e da luta do povo brasileiro ao seu lado, e reafirma aqui a unidade das forças
ao lado do presidente Lula para dizer que a Paraíba, assim como em 30, disse não, negou a submissão da Paraíba e do Brasil, reafirma hoje aqui que nós só teremos democracia, nós só voltaremos a ter um país onde os pobres e os segmentos tenham vez e voz, quando o presidente Lula, quando você retornar do lugar que nunca deveria estar. Quero concluir minhas palavras dizendo: eu tive a honra de ser secretária de Estado, representando todos os secretários no Fórum dos Secretários, com a nossa querida Tereza Campelo, no Ministério do Desenvolvimento Social, que tanto fez avançar as políticas públicas. E hoje é com tristeza que sento lá em Brasília, na CIT, e vejo o retrocesso, o desmonte das políticas. O golpe não foi só contra você. O golpe teve você como simbologia, mas o golpe foi contra os trabalhadores, contra os pobres e contra o povo brasileiro. Muito obrigado, um abraço no coração de todos vocês. Companheiros, representando aqui a Fundação Perseu Abramo, o companheiro Luiz Fernando Vitaliano, que coordena o curso de difusão e gestão pública e políticas públicas. Sua saudação, companheiro. Quero agradecer a acolhida da Paraíba, quero agradecer especialmente ao Jackson e à direção do Partido dos Trabalhadores pela parceria. Quero agradecer especialmente à Universidade Federal da Paraíba pelo espaço cedido, por essa parceria. Dizer que estou muito feliz numa plateia abarrotada de estudantes. E para vocês terem uma ideia, esse é o 93º curso de difusão que nós abrimos no Brasil. Obviamente, este é a plateia mais cheia de todas, né? E é o recorde absoluto, e obviamente a Fundação tem uma pequena parte disso, mas a parte mais consistente desse recorde de público se deve a que vocês estão aqui especialmente para ouvir a presidenta Dilma. E a ela eu quero agradecer, né, desejar que, como presidenta do Conselho Curador, nos agracie muito com a sua presença, e dizer que ela foi muito gentil, muito carinhosa, porque esse é um curso pequeno, ela podia muito bem não estar aqui hoje, mas realmente foi muito gentil com isso. Um bom curso para todos nós, em nome da direção da Fundação Perseu Abramo. Quero agradecer e desejar bom curso a todos nós. Do nosso curso, a palestra Conjuntura Nacional, Participação da Mulher e Perspectivas. Eu queria convidar a presidenta Dilma Rousseff. Cumprimentando aqui esse público fantástico. Eu estou vendo aqui algo fundamental. Esse público de jovens, homens e mulheres, mas também
pessoal da minha geração e intermediária. É muito importante. É muito importante. Aí não vai dar para ficar, não. Eles Pessoal, por favor, presidente, só um instante, pessoal da imprensa, por favor. O pessoal aqui são alunos do curso que precisam ter acesso à palestra. Eu peço aos companheiros, por favor, que dê acesso à televisão. Bom, eu queria então iniciar dizendo que eu tenho grande honra de mais uma vez estar aqui na Paraíba, porque aqui na Paraíba o meu governo e o governo do presidente Lula teve uma parceria muito estreita com o governador Ricardo Coutinho. A última vez que eu estive aqui, eu estive porque nós tínhamos vários projetos em comum. Hoje, em muitos lugares, eles estão todos interrompidos. Aqui, eles se mantêm. Mas eles se mantêm à custa de muito esforço do governador e do seu governo. Eu queria dizer para vocês que para mim é uma honra estar aqui pela Fundação Perseu Abramo e estar falando numa universidade. Quero, por isso, cumprimentar o professor Barroso, chefe de gabinete da reitora Margarete Diniz, representante da Universidade Federal da Paraíba. Quero cumprimentar a secretária de Desenvolvimento Humano do governo da Paraíba, Aparecida Ramos, representando o governo Ricardo Coutinho. Aparecida sabe o tanto de desmonte que o governo federal tem aprontado nos últimos tempos. Queria cumprimentar o Luiz Fernando Vitagliano, coordenador do curso de difusão em Gestão e Políticas Públicas, representante da Fundação Perseu Abramo. Queria também cumprimentar os parlamentares que estão aqui, o deputado estadual Jeová Campos, do PSB, a deputada estadual Estela Bezerra, do PSB, o vereador Marcos Henriques, do PT, a senadora Sandra Marrocos, do PT, mas queria também dirigir um cumprimento especial a várias entidades aqui presentes. A CUT da Paraíba, a Central dos Trabalhadores do Brasil da Paraíba, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra da Paraíba, a Associação dos Docentes da Universidade Federal da Paraíba, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a Marcha Mundial das Mulheres, viva as mulheres, o Movimento do Espírito Lilás, o Coletivo Maria Quitéria, Cunhã, Coletivo Feminista, a Rede de Mulheres em Articulação da Paraíba, a União de Mulheres Brasileiras, o Coletivo Olga Benário, o Centro da Mulher 8 de Março e a Frente Popular da Juventude. Eu estou vendo aqui que não colocaram ao JS, eu cumprimento ao JS. Ao Levante! E cumprimento o Levante! Quem? Não entendi nada. A juventude do PT. Mais. A Frente Brasil de Juristas pela Democracia. Bom, e todos os movimentos sociais que lutam no nosso país. Cumprimento também os partidos políticos aqui presentes, membros dos vários diretórios do PT, do Partido Socialista Brasileiro, do Partido Comunista do Brasil e dos demais partidos que porventura estejam aqui. Queria dizer para vocês que é fundamental fazer uma discussão sobre gestão pública no Brasil de hoje. Por que a gente tem de fazer uma discussão sobre gestão pública?
Porque muitas vezes aparece para nós um fantasma, que é o fantasma do tecnicismo, como se gestão pública fosse algo que não trata com as grandes questões de um país. Por exemplo, a questão da desigualdade, da distribuição desigual de renda, da distribuição desigual no território de um país, como é o caso do Brasil, que tem uma das maiores níveis de desigualdade, apesar de todo o esforço que nós fizemos para reverter séculos de desigualdade de renda e de riqueza que recai sobre a população em termos de todas as suas características. É espalhado pela nossa população essa desigualdade. A desigualdade no território, que é a desigualdade regional, que tem claramente no Brasil uma concentração no sul e no sudeste e o empobrecimento de outras regiões do país, em que pese o tamanho impressionante da sua população. Eu cito esses dois, mas podia falar também da desigualdade que recai sobre um país que é, talvez, o maior país negro, que é talvez não, é o maior país negro fora da África. E considerando a África, nós devemos ser o segundo ou terceiro maior país negro. Esta desigualdade que recai sobre os negros e as negras do nosso país. A desigualdade que recai sobre os índios. Falar em gestão é discutir para quem vão os recursos, aonde eles são alocados, em que território eles têm a sua prioridade. O Brasil, nós todos sabemos, ao longo da sua história, lutou contra, primeiro, duas características derivadas diretamente da exclusão. A lógica, aliás, da escravidão, a lógica do privilégio. A escravidão, ela enseja a lógica do privilégio, pelo qual é impossível e impraticável supor que os pobres desse país usufruam dos aeroportos como os ricos, que eles acedam às universidades, tenham acesso aos cursos mais nobres, como é o curso de medicina. O fato, e aí eu uso uma fala de uma negra que formava em medicina, baseado na aplicação do ProUni, que era a troca de bolsas por vagas, aliás, a troca de vagas por impostos. Ela dizia: a casa grande surta quando a senzala vira médica. E ela foi extremamente perseguida por isso nas redes sociais. Mas a lógica do privilégio no Brasil, ela está ligada à lógica da exclusão. A exclusão social e o privilégio andam de mãos dadas. Não é, portanto, uma questão técnica discutir gestão. Ao mesmo tempo, nós viemos de um processo, de um grande esforço em construir políticas públicas que tinham como foco a questão da desigualdade de renda. E é justamente essas políticas e esse tipo de gestão que priorizou o gasto fundamental no Brasil, com a redução da desigualdade, e eu vou mostrar como essa digital, chamada redução da desigualdade, está em todas as nossas políticas, e vou explicar por quê. E ao mesmo tempo, dava especial valor ao desenvolvimento
com soberania nacional, reconhecendo a importância para o Brasil da internalização de cadeias produtivas que hoje estão sob ameaças, como é o caso não só do pré-sal, mas do pré-sal, como é o caso da indústria naval do país, como é o caso de todas as indústrias que nos últimos anos nós tentamos internalizar, garantir que a cadeia produtiva estivesse aqui dentro do Brasil. Também vamos falar disso que está em andamento, que é a privatização das terras. A privatização das terras, até aí alguém poderia me falar, nada demais, porque as terras hoje já são, de uma certa forma, com as quase existentes que são do Estado brasileiro, a maioria é privada, é verdade. Agora, essa última onda de privatização é para vendê-las aos estrangeiros a preço de banana. E isso é extremamente grave, porque é alienar o controle soberano do país sobre o seu território. Então, o que eu quero dizer é que uma coisa é certa: gestão é eminentemente um conceito que tem a ver com política e poder, e também com a questão democrática, com a questão de como é que você gere só com um bando de especialistas, ou você gere com participação popular. Com as conferências, ela se referiu às conferências. As conferências foi um instrumento fundamental que nós utilizamos de gestão. Elas vinham do plano municipal e iam até o estadual, e depois havia uma grande encontro em Brasília. E aí, se vocês me perguntarem para que serviu uma conferência, eu vou utilizar a resposta que foi dada numa conferência interessante. Era uma conferência de cultura, e era a reunião na Amazônia, nessa conferência de cultura, aliás, no Amazonas. E um ribeirinho foi chamado a responder para que servia uma conferência. E ele disse: uma conferência serve para conferir se tudo está nos conformes. Com uma sabedoria absolutamente precisa. Uma conferência serve para conferir se tudo está nos conformes. É para isso que a gente quer participação popular, para conferir se aquilo que foi definido estava nos conformes. Mas eu quero dizer para vocês, com toda essa introdução, que é impossível hoje discutir gestão se nós não discutirmos gestão de que governo, em que situação política, em que condições democráticas essa gestão está se dando. E aí nós vamos entrar num terreno que é o terreno da resistência ao golpe. É isso que gestão tem a ver com golpe. Porque você faz um golpe, vamos perguntar como ribeirinho, para que se faz um golpe? Uma historiadora, mas ao mesmo tempo uma cientista política, que estudou as condições de crise em várias circunstâncias do regime do Pinochet no Chile, passando pelos efeitos, por exemplo, no Reino Unido, quando da crise que foi a invasão pela Inglaterra das Malvinas, que chama Naomi Klein. Ela disse o seguinte: em algumas circunstâncias, quando fica claro que por meios democráticos normais não é possível implantar uma gestão diferente do que aquela que está em curso, o que acontece?
era o que dizia e pregava e receitava o Milton Friedman, que é o grande ideólogo do neoliberalismo, que pregava o seguinte: você tem que aproveitar a crise. Se houver uma crise econômica, você aproveite a crise econômica. Se houver um conflito militar, aproveite o conflito militar. Se houver a implantação de uma ditadura, aproveite a implantação da ditadura. E faça com que o politicamente impensável se torne o politicamente inevitável. Utilize a crise para transformar aquilo que por meios normais não era possível conseguir, ou seja, não era possível conseguir pelo voto. Você aproveite a crise e tente utilizar um programa disponível para aplicar por meio de medidas autoritárias e arbitrárias e de exceção. No caso do Brasil, isso coloca uma questão: quais são de fato os motivos que levaram ao golpe de 2016, que vai fazer um ano, se contar do dia que eu fui definitivamente afastada, que é o dia 31 de agosto. Quais são as razões? Primeiro, eu quero dizer que a história está sendo implacável com os golpistas. Temer, Aécio e Cunha. Segundo, eu quero dizer que aquela discussão que nós enfrentamos durante todo o ano de 2016 e esta metade do ano de 2017, se o impeachment era golpe ou não, saiu do terreno da especulação, saiu e está no terreno dos fatos. É inquestionável hoje que foi dado um golpe, porque justamente eu disse a vocês, a história veio sendo implacável com os golpistas. E aí vamos discutir quais são os motivos que levaram a esse golpe, a essa mudança de gestão tão radical, que riscou os pobres do orçamento e riscou a população, riscou os pobres do orçamento e riscou a população da decisão. Quais são as razões? Depois eu volto a falar nisso. Quais são as razões? A primeira razão, que apareceu desde o início, era aquela confissão do senador Romero Jucá. É preciso afastá-los da presidência para estancar a sangria. Essa foi a primeira razão, o chamado estancamento da sangria. A segunda razão foi, portanto, era uma razão que implicava em garantir que todas as investigações só atingissem ao PT e ao Lula e a mim ou a alguns outros poucos indivíduos, e livrasse a investigação, livrasse a descoberta de crimes, a descoberta de processos de corrupção de todos os golpistas. Esta era mais claramente possível o estancamento da sangria. Tratava-se de dizer o seguinte: tira eles porque eles não vão impedir a investigação. Bom, essa, vamos dizer, é a visão mais imediata. Todo mundo meio que viu isso. Mas tem uma razão que para mim é estratégica, a que está por trás de todo esse processo, e que nós temos de entender, que é a questão fundamental de enquadrar o Brasil
econômica, social e geopoliticamente ao neoliberalismo. É importante lembrar que com Collor e depois com Fernando Henrique Cardoso houve um processo de privatização de empresas estatais. É importante lembrar que tentaram várias desregulamentações. É importante lembrar que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se referiu ao seu governo como sendo o governo que ia virar a página da história, acabando com o legado de Getúlio Vargas. Vamos lembrar que isto foi dito alto e bom som. Mas vamos lembrar também que quando o presidente Lula chega em 2003 ao governo, esses processos são inteiramente interrompidos e uma nova lógica se implanta no Brasil. Vejam vocês que, ao contrário, por exemplo, se você comparar o Brasil com a Argentina, o Brasil mantinha 3 grandes bancos, a Argentina não tinha mais nenhum, porque o processo de implantação do neoliberalismo na Argentina tinha sido acelerado, muito acelerado. Nós interrompemos mantendo Banco do Brasil, maior banco comercial e de financiamento à agricultura de todo este continente. Caixa Econômica, um banco imobiliário. BNDES, esse que eles demonizam de tudo quanto é jeito. O único banco neste país que investe, que faz investimento de longo prazo. O único. Nenhum dos bancos privados investe no longo prazo. E quando eles falam, o Brasil carece de infraestrutura, quando Lula chegou no governo, o longo prazo do governo Fernando Henrique não ultrapassava 5 anos. E em 5 anos ninguém constrói hidrelétrica, ninguém constrói refinarias, ninguém constrói estradas, portos, aeroportos e, sobretudo, ninguém faz a interligação de bacias que acaba com a seca no nordeste desse país. Bom, então, também não tinham privatizado a Petrobras nem a Eletrobras. Não aumenta abusivo da gasolina. Não tinham. Além disso, 40 centavos. a gente chega lá, companheiro. Aí é uma história mais interessante, a história do pato. A pequena história do pato. Mas é importante que a gente perceba, esse país tinha nas mãos os instrumentos para afirmar-se econômica e socialmente. Não foi só socialmente que nós nos afirmamos economicamente. Esse pré-sal, que eles cansaram de dizer que não existia nas proporções que nós estávamos inventando, porque éramos fantasiosos, ou esse pré-sal que a gente era incompetente para explorar, porque não tinha nem tecnologia, nem tampouco tinha financiamento adequado. É esse pré-sal que transformou, mesmo a despeito deles, o Brasil hoje no maior produtor de petróleo também desse continente. Então, eu quero dizer para vocês que o que mais incomodava eles, no entanto, era o fato que nós gastávamos uma parte do orçamento, sim, com a população brasileira. E fazendo o quê? Fazendo o que eles estão tentando desfazer. E aqui eu vou falar uma coisa muito clara para vocês e muito grave. Por exemplo, o Bolsa Família. O Bolsa Família era nossa política de transferência de renda, juntamente com a valorização do salário mínimo, que cresceu 72% no nosso período, junto com a
formalização do trabalho que levou a uma situação previdenciária muito mais estável do que é hoje. Nós, em todas as nossas políticas sociais,